Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Cura de um leproso. Um leproso foi até ele, implorando-lhe de joelhos: Se queres, tens o poder de purificar-me. Compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Eu quero ser purificado. E logo a lepra o deixou, e ficou purificado. Advertindo-o severamente, despediu-o logo, dizendo-lhe: Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece por tua purificação o que Moisés te prescreveu, para que lhes sirva de prova. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e a divulgar a notícia, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade, permanecendo fora em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. Depois que a língua serpentina foi fechada e a mulher, que havia sido seduzida em primeiro lugar, foi curada da febre, em terceiro lugar, o homem que miseravelmente tinha dado ouvido às palavras da esposa que o convencia foi purificado da lepra de seus erros, para que a ordem da restauração do Senhor fosse a mesma que havia sido a da queda em nossos primeiros pais. Daí se segue. Um leproso foi até ele, implorando-lhe de joelhos. Santo Agostinho. Sobre este leproso purificado, Marcos encadeou coisas de tal modo que se compreendesse que era o mesmo que Mateus recordou que foi purificado quando o Senhor, após o sermão, desceu da montanha. E uma vez que o Senhor diz: Não vim abolir a lei, mas cumpri-la, aquele que era excluído da lei, presumindo que seria justificado pelo poder do Senhor, indicou que a graça não provinha da lei, mas estava acima da lei, podendo lavar a mancha do leproso. Em verdade, assim como no Senhor se dá a conhecer a autoridade do poder, do mesmo modo, naquele se dá a conhecer a perseverança da fé. Segue-se, pois, e pondo-se de joelhos, disse-lhe: Se queres, tens o poder de purificar-me. Prostra-se com a cara no chão, pois é próprio da humildade e do pudor que cada um se envergonhe das manchas de sua vida. Mas a vergonha não impediu a confissão, mostrou a ferida e pediu o remédio. E a própria confissão é cheia de sentimento religioso e fé. Com efeito, ele atribui o poder à vontade do Senhor. Teofilacto. Pois não disse, se implorares a Deus, mas se queres, como quem acredita que ele é Deus. São Beda. Não duvidou da vontade do Senhor como descrente da piedade, mas, como quem é consciente de sua imundície, não teve atrevimento. Segue-se. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Eu quero ser purificado. E não se deve juntar tudo e ler como pensam muitos latinos: Quero que seja limpo. Mas deve-se ler separadamente, de modo que primeiro diga quero, depois ordene ser limpo. São João Crisóstomo. Por isso tocou o leproso, não conferindo a saúde apenas com a palavra, pois na lei fora dito por Moisés: Quem tocar um leproso ficará impuro até o fim do dia. Para mostrar com efeito
que essa impureza é consoante à natureza e que a lei não havia sido imposta por causa dele, mas dos homens puros, e que ele é, com propriedade, o Senhor da lei, e porque confere a saúde, não como um servo, mas como Senhor, de modo conveniente tocou o leproso, não porque o toque fosse necessário para operar a cura. São Beda. Por isso também o tocou, para provar que aquele que liberta os outros não poderia ser contaminado, e simultaneamente fê-lo daquele modo admirável como lhe tinha sido suplicado. Se queres, diz o leproso, podes limpar-me. Quero, diz o Senhor. Eis que tens a vontade. Sê limpo. Tens já o efeito da piedade. São João Crisóstomo. Por isso, não só não destruiu a expectativa do leproso, mas confirmou-a ainda mais. Com efeito, afugentou a doença com a palavra, e o que o leproso havia dito com palavras, cumpriu com obras. De onde se segue, imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. São Beda. Não há, pois, nada entre a obra de Deus e seu preceito, pois no preceito está a obra, porque ele ordenou e foram criados. Segue-se, advertindo-o severamente, despediu-o logo, dizendo-lhe: não digas nada a ninguém. São João Crisóstomo. Como se dissesse: ainda não é tempo de apregoar minhas obras, não necessito de tua pregação. Por isso, de outra parte, ensina-nos a não buscar honra entre os homens por nossas obras. Segue-se, mas vai mostrar-te o sacerdote. Por isso, o Salvador mandou ao sacerdote, como prova da cura, e que isso não se fizesse fora do tempo, mas que se levasse em conta na oração com o povo. Enviou-o também cumprindo o que é próprio da lei, para tapar a língua maliloquente dos judeus. Ele próprio concluiu a obra enviando-lhes a prova desta. São Beda. Para que o sacerdote compreendesse que não tinha sido curado pela ordem da lei, mas pela graça de Deus que está acima da lei. Segue-se, e oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhes sirva de prova. Teofilacto ordenou que oferecesse a dádiva que tinham o costume de oferecer àqueles que eram purificados, como se, por um testemunho, mostrasse que não era contra a lei, mas antes ratificava na medida em que executava os preceitos da lei. São Beda. Se alguém, no entanto, se perturbar pelo modo como parece que o Senhor aprova o sacrifício judaico, uma vez que a igreja não o recepciona, que se lembre que o Senhor ainda não havia oferecido seu sacrifício na paixão. Não era, então, oportuno suprimir os sacrifícios expressivos antes que aquilo que significavam fosse confirmado pelo testemunho dos apóstolos pregadores e pela fé dos povos que creem. Teofilacto. Mas o leproso, a despeito da proibição do Senhor, revelou o benefício. Segue-se. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e a divulgar a notícia. É conveniente, com efeito, que o beneficiado tenha gratidão e que dê graças, mesmo que o benfeitor delas não necessite. São Gregório Magno. Com razão, no entanto, pergunta-se: por que o Senhor ordenou que se ocultasse tudo o que fez e não se pôde imediatamente ocultá-lo? Mas deve-se notar que, ao realizar o milagre, ordenou que sobre ele se calasse e, no entanto, não se pôde passá-lo em silêncio, para que seus eleitos, seguindo os exemplos de sua doutrina, tenham a vontade de esconder as grandes coisas que fazem, mas, para que sejam úteis aos demais, sejam estas reveladas a contragosto. Ele não quis, portanto, fazer algo e não pôde, mas deu o exemplo, com o magistério da doutrina, do que seus membros devem querer e do que deveria acontecer-lhes, mesmo contra suas vontades. São Beda. A salvação consumada de um único homem congregou grandes turbas na direção do Senhor. Por isso se acrescenta, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade, permanecia fora, em lugares desertos. São João Crisóstomo. O leproso, com efeito, apregoava por toda parte a admirável cura, de tal modo que todos corriam para vê-lo e para crer naquele que cura. De modo que,
Por conta disso, o Senhor não podia evangelizar nas cidades, mas habitava nos desertos. Por isso se segue, e de toda parte vinham procurá-lo. Pseudo-Jerônimo. Em sentido místico, nossa lepra é o pecado do primeiro homem, a qual começou na cabeça, quando este desejou os reinos do mundo. Com efeito, a raiz de todos os males é a cobiça. Por isso Giese, seguindo a avareza, é coberto pela lepra. São Beda. Tendo sido estendida a mão do Salvador, isto é, uma vez encarnado o Verbo de Deus, tocando a natureza humana, esta é purificada da variedade dos antigos erros. Pseudo-Jerônimo. Tendo esta lepra sido mostrada ao sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é purificada pelo sacrifício, uma vez que ele nos diz: dai esmola e tudo será puro para vós. Que Jesus não podia manifestamente entrar na cidade, significa que Jesus não se manifestou a todos os que são escravos dos louvores nas praças públicas e da satisfação das próprias vontades, mas aqueles que, com Pedro, saem para fora e ficam nos locais desertos que o Senhor escolheu para orar e alentar o povo que abandonou os deleites do mundo e tudo o que possuem, de maneira a poder dizer: o Senhor é a porção da minha herança. A glória do Senhor se manifesta àqueles que afluem de todas as partes, isto é, pelos caminhos fáceis e árduos, àqueles que nada pode separar do amor de Cristo. São Beda. Depois de realizar o milagre também na cidade, o Senhor se apartou para o deserto, para mostrar que ama mais uma vida calma, apartada das circunstâncias deste mundo e que, por conta deste desejo, aplicou-se à cura dos corpos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Christus,